Olá pessoal, tudo bom? Espero que estejam todos bem, passando de boa esse período difícil. A gente vai começar uma matéria nova, que é a matéria de fonologia, que é um ramo da linguística, certo? Como o próprio nome diz aqui, né? Fono, você já percebe que tem uma relação com som. Então é uma parte da linguística que estuda os sons da língua, de uma língua em específico, e como que esses sons se relacionam a outros campos da linguística, como a ortografia, que é a escrita das palavras, né? Como que a sonoridade da língua é refletida na escrita, a acentuação tem relação com os sons da língua, com as sílabas mais fortes da língua, com as sílabas mais fortes da palavra, a divisão de sílaba, o próprio conceito de sílaba é um conceito sonoro, e outras coisas, certo? Detalhes, por exemplo, imagina assim, algumas palavras que tem o fechado, como a palavra olho, no começo ali aquele o, quando você passa ela para o plural, vira olhos, não vira olhos, né? O o fechado vira o aberto no começo. Então a fonologia tenta estudar e compreender todos esses fenômenos sonoros da língua, certo? Então a fonologia está relacionada a uma língua em específico. Por exemplo, a fonologia da língua portuguesa, a fonologia da língua inglesa e tal. Cada língua tem as suas regras fonológicas, certo? Existe também a fonética, que é independente de línguas específicas. A fonética é o estudo dos sons da linguagem como um todo. Então, por exemplo, você poderia se enfiar no meio da Amazônia, que é o que muitos linguistas já fizeram, e tentar estudar uma língua nova de uma tribo que recém-descoberta lá, e o cara vive naquela tribo por um período e ele vai registrando foneticamente tudo que eles vão falando, para depois tentar gerar um banco de dados e entender. A diferença da fonética é que línguas diferentes têm sons diferentes. Por exemplo, existem sons na língua inglesa que não existem na língua portuguesa. Por exemplo, aquele som do TH, que quando o brasileiro vai tentar aprender inglês, ele se bate em reproduzir. Ele faz como F ou ele faz como S, e não é nenhum dos dois, é um som diferente. Sons de vogais diferentes. O inglês tem vogais diferentes que não existem no português. Na escrita, estamos falando de som, tá? Na escrita, eles usam o mesmo alfabeto que nós, mas na pronúncia, o valor das letras representa sons diferentes. Então o inglês tem sim vogais que não são usadas no português. Tem algumas línguas que tem coisas que a gente não tem no português, como vogal longa e vogal curta. Você tem um o longo ou um o curto, e isso tem diferença no significado da palavra. O chinês tem várias vogais, tem muitas vogais a mais do que a nossa língua. Foi descoberta uma língua na África de uma tribo lá, né? E eles tinham uma consoante muito diferente, que ela era feita com o estralo da língua, assim. Era uma consoante, era um som que eles usavam no meio da palavra. Então, imagina o cara falando lá, blá, 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 blá. Então funcionava como se fosse um P, um T, mas era esse, né? E aí a fonética tem que dar conta de inventar um símbolo que representa esse som. Então, para a fonética que permeia qualquer linguagem humana, para cada som que alguma língua usa, eles têm que ter um símbolo, e aquele símbolo é sempre o símbolo daquele som, certo? Como que a gente chama os sons que as línguas usam? Na escrita, cada pedacinho a gente chama de letra, certo? Então, o menor que a gente chega, a gente tem um texto, a gente tem um parágrafo, a gente tem um período, a gente tem uma frase, uma oração, tem palavras, e o menor que a gente chega é aqui, na letra. A menor unidade visual aqui, de símbolo visual da língua, é a letra, certo? Que constitui as palavras, né? E como que a gente chama isso sonoramente? A língua surgiu antes da escrita. A escrita foi só uma forma da gente traduzir a língua para o campo visual. Como que a gente chama cada pequeno som da língua? Então você pega a palavra casa, ela tem 4 sons diferentes que a compõem,
Nesse caso bate certinho com o número de letras, 4 letras, 4 sons. Como que a gente chama cada um desses sons? A gente chama de fonemas, beleza? Cada sonzinho que compõe uma palavra é um fonema. Então palavras são conjuntos de fonemas, certo? Fácil de lembrar, né? Por causa do fone aqui, fono que tem a ver com som. Então tá. Então as línguas humanas orais são constituídas por fonemas, beleza? Que são símbolos auditivos que a gente inventou. Olha que coisa maluca. A gente tem um conceito na nossa mente, a gente imagina algo na nossa mente, a gente transforma isso num conjunto de símbolos auditivos, sonoros. E aí a gente mexe boca, língua, garganta, cordas vocais, que na verdade o termo mais técnico são pregas vocais. A gente articula tudo isso, transforma isso num som aqui fora, que se propaga, vai até o ouvido da outra pessoa. O ouvido dela capta essa vibração, decodifica esse conjunto de fonemas, e na mente dela surge um conceito que, se não for igualzinho o que a gente pensou, pelo menos é parecido. Então existe um tipo de comunicação, né? Algo que estava na minha mente, eu fiz o upload aí no ar, aí pelo som, chega no ouvido da pessoa, a pessoa faz o download, vai para o cérebro dela e surge na mente dela algo muito parecido. É bem parecido, né? A tecnologia imita a natureza, né? Então é mais ou menos o que a nossa comunicação faz, é o que a internet faz também. Então tá. Então a gente inventou esse sistema incrível, aí o ser humano foi desenvolvendo isso, de transformar em símbolos sonoros, usando boca, língua, garganta e tal, os conceitos, para conseguir transmitir de uma pessoa para outra. E depois, mais tarde, o pessoal começou a sentir necessidade de transformar num símbolo mais como o som. O som se perde a todo instante, ainda mais quando não se tinha sistema de gravação. O pessoal pensou numa forma de transformar esse som em algo mais permanente. Então você consegue criar símbolos visuais que são mais permanentes. Você pinta nas cavernas, você risca as pedras lá, e depois, né, vai produzindo outras coisas mais práticas do que parede de caverna ou pedra para se escrever. Mas então eles pensaram, vamos representar visualmente, porque daí a coisa fica um longo tempo aqui, não é igual um som que, pá, já sumiu o som, acabou, né? Quando alguém esquecer, esqueceu, mas está na caverna, está ali registrado, para depois alguém vir aqui ver e entender. Ou se eu esquecer, está ali também. Então eles traduziram, foram aos poucos, né? Primeiro eram só uns símbolos bem simplesinhos, mas aos poucos foi se desenvolver num método incrível, que é o nosso método alfabético. Depois eu vou fazer um exercício com vocês só para a gente ver como é incrível o sistema alfabético. Eles foram sacando uma forma de transformar aquela linguagem sonora, né? Aquela linguagem de fonemas, de sons, que é uma linguagem auditiva, para uma linguagem visual. É uma tradução, entende? Se traduz do auditivo para o visual. Agora a coisa ficou mais complexa ainda, porque o teu olho vê um negócio, o teu olho lembra como que é o som produzido por aquilo. Então agora você tem um sistema bem mais complexo, né? A leitura é mais complexa ainda. Então você tem que lembrar da sonoridade da coisa, e aí você decodifica na tua mente. É muito doido, cara. Isso daqui, por isso que eu gosto de fazer em aula presencial, pra gente poder pirar junto nesse negócio. Bom, e ainda tem o sistema Braille, né, que é o do pessoal com deficiência visual, que eles usam o tato. Eles passam a mão por cima e vão reconstruindo na mente as palavras, que é outra coisa incrível, né? Então tá. Então idealmente o sistema alfabético deveria funcionar assim. Para cada som, para cada fonema que constitui as palavras de uma língua, eu tenho uma letra que a representa. Sempre que em alguma palavra aparecer aquele som,
aquele fonema, eu uso aquela mesma letra e a coisa fica facinho, né, de entender, uma correspondência perfeita. Maravilha, que bênção. Mas ao longo do tempo a língua vai mudando e vai complicando. Se fosse assim, ninguém teria erros de escrita, a não ser quem tem algum problema fonológico mesmo, né? Pessoa que troca a letra, D por T, P por B, daí daria um trabalhinho ali. Mas ao longo do tempo, resolvendo isso, ninguém escreveria a palavra errada. Só que o problema é que com a dinâmica das línguas, com o passar dos tempos, empresta uma palavra do latim, empresta outra palavra do grego, empresta uma palavra do inglês, do francês. Opa, tem duas palavras iguais e a pronúncia vai dar problema, como que a gente faz? Então, alguns fonemas ficaram muito complicados na língua portuguesa, tá? De modo muito especial o fonema S, né? Esse som no português, ele pode ser escrito de muitas formas diferentes. Ele pode ser escrito pela letra S, ele pode ser escrito por XC, por dois S, por SC, SC cedilha. Mas são várias formas diferentes de você representar um mesmo som, e às vezes tendo que usar duas letras para um som, quando na verdade deveria ser uma correspondência perfeita. Então a coisa complicou, tá? Mas agora a gente vai ver como que a gente faz uma transcrição fonética simplificada, porque a fonética verdadeira, ela leva em conta até sotaque. Por exemplo, se o cara fala porta, se o cara fala porta, são dois sons de R diferentes, são usados símbolos diferentes. Se alguém tiver curiosidade, veja lá no Google lá, Alfabeto Fonético Internacional. Aí você vai ver que ele é composto de vários símbolos diferentes que representam sons diferentes, tá? A gente vai fazer simplificações só para entender o mecanismo aqui. Então, então a gente vai imaginar assim, palavra casa, certo? Escrita, ela tem 4 letras. Se a gente for fazer uma transcrição fonética dela, nesse caso aqui, a gente vai pegar cada som, a gente tem que esquecer, esquece como que a palavra é escrita, não interessa, escuta a palavra na tua mente. Casa. Aí você vai ter que ver quantos sons ela tem. K. Tem um K. Opa, esse K é um fonema aqui. A gente vai usar o fonema K. A gente vai usar o símbolo K, tá? K. Depois do K vem o A. K. Opa, então tem um A aqui também, certo? Kaz. Opa, tem esse sonzinho de Z. Vamos usar o símbolo Z aqui. Ele é escrito com S, não interessa como que é escrito, tá? A gente vai usar esse fonema para fazer esse som de Z. Sempre que tiver numa palavra o Z. Depois do Z tem o A. Za. Casa. Tem 4 sons, 4 fonemas, certinho. Daí assim, só algumas convenções para vocês irem entendendo, tá? Fonemas, a transcrição fonética a gente representa entre barras, tá? Uma barra no começo, uma barra no final. Fonemas são representados assim. O que é esse ponto que tem aqui? É a separação de sílaba na fonética, a gente põe os pontinhos, tá? E o que é esse apóstrofo aqui? Esse apóstrofo marca que a sílaba que vem depois dele, aqui, é a sílaba tônica da palavra, é a sílaba pronunciada com mais força. É casa, não é casar. Se fosse casar, o apóstrofo teria que estar aqui, certo? Casa. Entenderam? Então nessa palavra foi molezinha, né? Agora tem palavras que a coisa começa a complicar, tá? Vamos ver a próxima aqui. Roxo. A palavra roxo também tem 4 letras e 4 fonemas, mas vamos ver aqui. Esquece a escrita da palavra. Então barra, né? Sílaba mais forte é ro. Já ponho aqui o apóstrofo, separação de sílaba. Roxo. Mas vamos ver os sons. Opa. O, ro, sh, o. Sempre que tiver sh, a gente vai usar o fonema, o símbolo X para representar esse fonema, tá? A convenção nossa aqui. Se a palavra for escrita com CH, na fonética a gente vai usar o sh, porque CH são 2 símbolos, aí seriam 2 fonemas, é um fonema só, é sh, tá aqui, beleza? Então tá. E daí tem uma coisa importante que vocês precisam prestar atenção. A letra R, a letra R,
ela é usada na nossa língua, ela também é problemática, tá? Porque ela é usada para representar sons, pelo menos 3 sons diferentes, tirando os sotaques, né? Mas 3 sons diferentes. Por exemplo, quando a gente fala rato ou roxo, é esse som rasgado, certo? A gente usa o R. Quando a gente fala Pará ou Paraná, esse Pará é diferente de Pará, Pará, certo? Ele é um Rá, Rá, Ré, Ri, Ró, Ru. É uma batidinha da língua no céu da boca ali, Rá, Rá, e daí você solta, né? Rá. A gente também usa o R, embora sejam fonemas diferentes. E tem aquele outro R que daí eu peguei um símbolo aqui, como eu não tinha, eu peguei um maiúsculo aqui para ser o Rá, Ré, Ri, Ró, Ru, o minúsculo para ser o Rá, Ré, Ri, Ró, Ru, e daí tem esse de final de sílaba, que nem porta, parte, par, por aí vai. Eu peguei um símbolo diferente aqui, tá? No caderno vocês fazem um R mais desenhado, assim, diferentão para diferenciar ele. Então, por exemplo, é esse R aqui de porta, tá? Não é porta, não é porta, é porta, beleza? Ah, tá, mas e se o cara pronuncia porta, lá de uma região tal? Não, beleza. Isso seria uma questão fonética, na fonética você teria que usar um símbolo diferente, mas a gente está simplificando aqui. Então, quando é esse porta, não importa se ele fala porta, a gente vai usar esse daqui, tá? E esse porta é diferente do de rato, é menos rasgado, tá? Ele é feito numa parte mais baixa da garganta aqui, porta, diferente de rato, que é mais lá em cima, assim, já atrás na boca, ó. Tá? Então na fonética são símbolos diferentes, tem mais símbolos para representação de R. Mas a gente vai usar esses 3: Rá, Ré, Ri, Ró, Ru, R maiúsculo, Rá, Ré, Ri, Ró, Ru, R minúsculo, e R, porta, esse faz um R mais desenhadão, tal, diferenciado. Beleza. Palavra assassino. Na escrita ele tem 9 letras, porque a gente tem esse caso aqui de SS e SS. Agora esquece a escrita e vamos ver a pronúncia da palavra. Esquece, tá? Apaga a escrita aqui da tua mente. Pronuncia na mente a palavra assassino. A. Beleza. A. Opa, apareceu um som de S. A. Sa. A. Beleza? Então eu não preciso de 2 S, eu não tenho 2 fonemas aqui, eu só tenho um fonema. Então é um símbolo que eu uso. Senão você errou. A, sa, s, i, n, o, n, o, no. Beleza? Então aqui eu tenho só 7 fonemas. O que acontece? Tem 2 casos aqui que é um fonema só. E na escrita a gente acabou convencionando de usar 2 fonemas. Tá? Beleza, a gente chama isso de dígrafo, tá? Dígrafo, vou até deixar aqui. Não precisa, depois eu arrumo. A gente chama de dígrafo quando você tem 2 letras, 2 símbolos gráficos, por isso dígrafo, di, 2, grafo, escrita. 2 símbolos escritos para um fonema só. Certo? Tá, outro aqui, palavra esquema. A gente também tem dígrafo na palavra esquema, porque a gente tem um QU. Só que se você parar para pensar, esse U não é pronunciado. Se fosse esquema, aí seria pronunciado, mas é esquema. Então são 2 letras para um símbolo só, para um fonema só. Então vamos ver lá. Na mente. 2 sons. K. E. Que. A. Ma. Parece que eu estou ensinando as criancinhas lá o alfabeto, né? M, A, Ma. Mas é mais ou menos assim. Agora você tem que esquecer a escrita e ir para a sonoridade. Beleza? Então ele tem 6 fonemas, ó. E, que, ma. Certo? Tem 7 letras por causa desse dígrafo aqui. Cachorrinho. Ó, já dá pra ver que tem dígrafo em cachorrinho, né? Tem um CH para fazer sh, tem 2 R's para fazer r, igual, é o mesmo r de roxo, rinho, roxo,
mas a gente usa duas letras aqui, lá é uma só. E tem esse NH que também é um som só, que é nha. É um som bem bonitinho, né? Nha, 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 nha. Então é o seguinte, ó, vamos fazer na mente lá como que a gente pronuncia. K, A, K, Sho, Ri, Nho. Beleza? Nesse caso, esse nha, nhé, nhi, nho, nhu, aí a gente vai usar um N com um tiozinho em cima para representar, tá? Lembra que a gente já convencionou que som de sh é sempre na fonética, a gente vai usar o xzinho para marcar ele. E kakekikoku, a gente vai usar a letra K, não a letra C. Ô professor, por que não a letra C? Porque a letra C é uma letra complicada. Porque ela não faz kakekikoku, ela faz kasesikoku. Ela serve para K, para o fonema K, mas ela serve para o fonema S de C, que nem Cecília. Não é com S, é com C, mas o som é de S, né? Então a gente vai usar o K, porque K é K. Só uma coisa, tá? Tem gente que vai fazer assim, ó. K. Não, aqui está escrito cachorrinho. Cachorrinho. Você tem que pôr o fonema A aqui, senão fica K. Isso daqui é só K, tá? Agora sim. K. Cachorrinho. Não é cachorrinho. Beleza. E aí pra gente fechar. E daí tem um caso que é o contrário do dígrafo. Às vezes na língua portuguesa a gente tem uma letra só. E essa letra na verdade representa dois fonemas. Mas na verdade isso acontece. Eu vou falar que acontece só com o X, tá? Se alguém achar uma exceção me fala aí. Eu acho que é só com o X, sim. Então, táxi, né? Ela tem 4 letras, a gente escreve assim, tipo taxi, mas é táxi. Vamos ver lá. Por que tem 5 fonemas? Porque a pronúncia é t, a, tá, daí outra sílaba, k, si, xi, tá, xi. Beleza? Então esse KS aqui, esse X, é o que a gente escreve com a letra X aqui. Beleza? Tá? Xi. Xi. Entenderam, né? Então tá. E aqui a palavra tórax. Aí eu convencionei, não é porque tem acento na palavra tórax, mas é porque é um O aberto, não é tórax, é tórax. A gente vai convencionar de usar um O maiúsculo para fazer O aberto. E a gente vai convencionar também de usar um E maiúsculo para fazer o E aberto em vez do E, tá? Então, tórax, T, O, Tó, R, aquele R minúsculo, se colocar o R maiúsculo vai ficar tórax, Tó, R, A, R, A. Bora. X, tórax. Esse tem 6 fonemas, tem 5 letras, porque a gente usa o X, mas na verdade o som é de KS. Beleza? Então tá. Aqui embaixo vai estar esse material para vocês, tá? Aqui algumas convenções que a gente vai usar, tá? Só para vocês saberem. Então, ó, na fonética, quando a gente estiver falando dos sons da palavra, que a gente vai esquecer como que a palavra é escrita, não interessa, a gente vai usar o Z aqui, o símbolozinho Z para fazer esse za, zé, zi, zó, zu. Por exemplo, ó, a palavra asas, ela tem 2 S. O primeiro S tem som de Z, então a gente vai usar Z aqui. O segundo S tem som de S mesmo. Daí a gente deixa como S, ó. Asas. Beleza? Então esse a gente usa o símbolo de Z sempre que tiver som de Z na palavra. Não importa se na escrita está sendo usado S ou X, que nem a palavra exemplo, é com X, que coisa maluca. A gente escreve com X, mas o som é de Z. Essas coisas doidas aí. Beleza. A gente vai usar o S e um S só quando a gente tiver um fonema com som de S, que seja Sa, Se, Si, Só, Su, tá? Então, por exemplo, a palavra Açores, a gente escreve com C cedilha, mas é Açores. Aqui a gente vai representar o fonema S com S, tá? Beleza. Fonema K para fazer o K, que é Kikoku, que nem aqui, carqueja. Ó, tem um K aqui e tem um QU aqui que também é esse som de K, né? Carqueja,
carqueja. Então na fonética vai ficar K aqui e K aqui. Ó, por que eu coloquei esse R diferente aqui? Porque é aquele R de porta, carqueja. Daí você faz um R diferentão. Tá. O X vai fazer sempre xaxé, x, xoxu, símbolo X na fonética. Então chuva com CH, sim, mas o som é X. Então na fonética assim. Beleza? Vamos fazer um L diferentão também. Eles usam o símbolo lambda do grego lá. Se vocês souberem o símbolo lambda, podem fazer. Ou um L mais desenhadão para fazer o som de LH. Lhá, lhé, li, lhó, lu. Então a gente tem aqui, ó, ladrilho. Tem um L aqui, normal. Lá, dri. E aqui não é ladrilo. Ladrilho. Então a gente usa esse L diferente. É um fonema só, tá? Então LH também é um caso de dígrafo no português. N com tio a gente já falou do nhanhanhinhonhu. Banho fica aqui mais ou menos igual os espanhóis fazem. Banho. A gente vai usar o G para fazer ga, ge, gi, go, gu, tá? Só para som de ga, ge, gi, go, gu. Não interessa. A palavra gente, então não tem o fonema que a gente vai usar o símbolo G, tá? Então, ó, gagueja. Ó, gagueja vai ficar aqui som de ga, com G, com o símbolo G, aqui também ga, ge. Aqui não poderia ser o G, poderia ficar gaguega, gagueja. A gente usa o J, que eu já vou adiantando, para fazer esse som de já, gé, gi, jó, ju. Então a palavra agito, ela tem G, mas a gente vai escrever aqui com o símbolo J, porque a gente convencionou que o símbolo G serve para gaguegigogu. Se eu colocasse ele aqui, ia ficar aguito, tá? Então, G para gaguegigogu, J para jajajijoju, agito. Nossa convenção, lembrem disso. E aqui o que eu já falei, O e E maiúsculo para som de O e de E. Então, por exemplo, avô e avó. Avô tem O fechado, então eu uso O minúsculo, avô. Avó tem O aberto, então eu uso avó, tá? Esse e essa. Esse tem E fechado, minúsculo. Essa tem E aberto, maiúsculo, tá? Não tem nada a ver com acento na palavra. É E fechado, E aberto. O fechado, O aberto. Beleza. A gente já convencionou os sons de R lá na tabela. Olhem lá. Beleza? Na tabelinha quando eu estava explicando lá. E aí tem uma coisinha. As vogais nasais. No português tem essas vogais an, en, in, on, tá? Às vezes a gente escreve eles com AM. Às vezes não, às vezes é só A com tio mesmo, que nem manhã. Mas às vezes é AM ou AN, EM, EN e tal. Quando acontecer isso na palavra, a sílaba termina com M ou com N, tem a vogal antes ali, é um dígrafo também, tá? Então, an, qualquer um desses an aqui, ele é um dígrafo e a gente vai representar assim, A com tio. Em, a gente vai representar, desconfigurou aqui, mas tudo bem, é um E com tio, tá? Imagina o tio aqui em cima. Quando eu aumentei a letra para fazer o vídeo. In, imagina um I com tio. Nossa, que estranho, um I com tio. In, on, O com tio, U com tio também, tá? Então os exemplozinhos aqui, ó. Anta, não vai ficar AN, não é anta. Então vai ficar anta. Pente, mesma coisa, aqui desconfigurou, sumiu aqui, que eu tive que fazer um tio diferenciado que o teclado não faz tio em cima de E, daí ele ficou fora de lugar aqui quando eu aumentei a letra. Então pente vai ficar tio aqui, tá? Pente. 11, aqui já dá para fazer, o teclado faz normal, né? Então, a palavra 11 vai ficar onze. Beleza? Qualquer dúvida me pergunte, mas então essas coisas an, en, in, on, são o que a gente chama de vogais nasais, porque elas passam pelo nariz, tá? Por isso quando você está fanho você não consegue falar direito essas vogais aí. Você vai falar ontem, quando você está fanho você fala ontem, beleza? Não sai pelo nariz porque o nariz está obstruído, tá bloqueado ali, né? Então é isso, daí você faz a própria vogal com tio em cima,
E agora, exercício para vocês praticarem e aí me mandarem a foto. Vou deixar junto com a atividade lá. Façam a transcrição dessas palavras. Tem um exemplo aqui. Coloquem também os pontinhos de separação de sílaba e o apóstrofo da sílaba tônica, tá? Tem igual aqui, ó, vovozinha, vó. Ó, veja que eu usei aqui o O minúsculo, aqui o maiúsculo, porque eles são diferentes. Esse é O e esse é O. Daí a sílaba tônica é zi, vovozi. Então tá marcado aqui. Nha. NH vira o dígrafo aqui. Vocês vão fazer a mesma coisa com chapeuzinho, caçador, cesta, sozinha, vermelho, nariz, cheirar e gostoso. Beleza? Façam bem gostosinha a atividade aí. Mandem a foto pra mim. Um abraço, pessoal. Até logo.